Salve, salve, meus queridos primos e primas! Caraca, tava com saudade de gravar e falar com vocês. Tive um pequeno imprevisto, postei a parte um da minha primeira trilha aí de 12 km e a programação era postar a parte 2 dois ou três dias depois, tava editando e tal. Mas tive um imprevistozinho, meu celular começou a dar memória cheia, era 64 GB apenas, e tentei dar um jeitinho nele, mas o que estava lotando o celular era realmente o sistema e os aplicativos, mas são coisas importantes que eu uso, então eu estava nesse trâmite de tentar resolver essa questão e estava também buscando um novo celular. O outro não teve jeito, eu tive que formatar e vendê-lo e já estou com um novo aqui fazendo as gravações. E estou de volta. Foi apenas uma pequena pausa na nossa programação de vídeos, mas eu estou de volta. Nada como um pequeno imprevisto, nada como uma pequena dificuldade para dar uma pimentada na nossa vida. E eu queria aproveitar que eu estou aqui nesse cenário maravilhoso, lindo, para falar um pouco sobre isso, cara. Nos últimos 3 meses eu estou tendo uma certa dificuldade de manter os meus treinos de corrida e de manter as minhas corridas por conta de duas lesões. Primeiro, a lesão que eu tive na meia maratona, que foi na lombar, e aí fiz fisioterapia, fiz alguns exames. Quando essa lesão curou, 2 semanas depois, acendeu uma no joelho. Eu estou tratando ela agora. Então não estou conseguindo dar continuidade nos meus treinos. E eu queria falar um pouco com vocês sobre isso, cara, sobre dificuldades que vão aparecendo na nossa jornada, que são extremamente normais. Se a gente for parar para pensar, a nossa vida sempre teve isso e sempre vai ter. Então é nossa responsabilidade, digo até nossa obrigação, aprender a lidar com as dificuldades, ter paciência, ter sabedoria, ter resiliência, e entender que isso faz parte da nossa jornada, faz parte do nosso dia a dia. Não adianta eu me estressar, não adianta eu desistir, porque aí sim eu vou me considerar um derrotado. Então essas dificuldades, esses percalços, esses imprevistos que vão acontecendo, de um celular encher a memória quando você está programando gravar e postar um vídeo, quando você não consegue treinar com regularidade por conta de uma lesão, isso é normal, cara. São coisas que têm solução. Isso é mais importante, galera. Essa semana eu vi um vídeo muito interessante de um cara cadeirante. Ele estava fazendo uma viagem com os amigos, teve um acidente, e aí na, na... quando ele percebeu, já estava no hospital, estava internado, acabou ficando paraplégico. E quando perguntaram a ele o que mais ele sentia falta, olha a resposta do cara, que incrível, velho. Ele disse que de abraçar os amigos, que todos os amigos morreram no acidente, e se perderam todos. De abraçar a esposa, de fazer coisas básicas que ele não consegue fazer. E foi engraçado que quando eu estava voltando da viagem da prova de 12 km, eu estava me culpando muito, me cobrando demais, porque eu fiquei em quarto lugar na minha categoria, por conta de poucos minutos eu não peguei pódio, e que eu poderia ter performado melhor, que eu poderia ter pegado o pódio e tal. E quando eu estava voltando, que eu passei na estrada, eu vi um rapaz em um ponto de ônibus, sentadinho na cadeira de roda, mexendo no celular sozinho. E eu fiquei imaginando, né, cara, quantas vezes a gente é ingrato e quantas vezes a gente se cobra sem necessidade. Eu saudável, disposto, tendo oportunidade de viajar, de, poxa, de correr, de praticar um esporte que eu gosto, de encontrar pessoas que eu gosto, de conhecer pessoas novas, enquanto tem pessoas que estão numa cadeira de rodas por conta de um acidente ou por conta de questões de nascença, que nunca correram e que nem sabem se vão correr um dia, cara. E de repente essa pessoa, ela é muito mais feliz e muito mais completa do que eu, do que a gente, que fica se cobrando e fica enchendo a cabeça, sabe, por conta de coisas pequenas, de pequenos detalhes e de besteiras. Então, galera, vamos aprender a ser mais grato, mesmo em meio a dificuldades, principalmente quando forem dificuldades que têm condições de serem resolvidas, como uma questão de uma lesão eu posso tratar, é só fazer exame, descobrir o que é, ir no fisioterapeuta, fazer o tratamento, daqui a pouco tá tudo ok. Ah, o celular encheu a memória, não estou conseguindo gravar. Beleza, tentou resolver, não deu certo, vende o celular, tenta comprar outro, né? Movimenta, se tiver condição de comprar, agradece a Deus, se tiver sem condição, busca um trampo, vender alguma coisa, fazer uma rifa, enfim, sempre tem solução, cara. E eu tô falando isso pra vocês, tô falando pra mim, porque são coisas que eu preciso me lembrar com frequência, porque eu acabo me esquecendo e acabo reclamando de coisa pouca, como essa questão da corrida que eu acabei de relatar aqui. Então, assim, as dificuldades, elas são normais, elas fazem parte,
E eu me lembro muito de uma frase que um amigo meu me disse uma vez, de que um diamante, quando ele vai ser lapidado, ele recebe vários cortes. Ele é apenas uma pedra bruta primeiro, depois ele recebe vários e vários cortes até se tornar um belo diamante, aquela coisa linda, brilhante que a gente vê. Então na nossa vida vai ser desse jeito. Para a gente se iluminar, para a gente crescer, para a gente se transformar, a gente vai precisar passar por essas dificuldades, vai precisar receber esses cortes, porque é dessa forma que a gente vai se iluminar, se transformar e crescer cada vez mais, deixar de ser uma pedra bruta e se tornar realmente ali um diamante através dessas dificuldades. Valeu? Depois desse vídeo eu vou postar a parte 2 lá da Corrida Ecológica do Retiro, que foi a primeira trilha, e vou mostrar para vocês aqui um pouco do espaço também. Vou aproveitar para tomar um banho, para relaxar um pouco, porque esse lugar aqui é um lugar incrível. Inclusive eu comecei a correr para vir aqui. Aqui é pertinho da cidade. Eu acho que deve dar mais ou menos uns 2,5 km. Então, um dia de domingo de manhã, como hoje é domingo de manhã também, eu vinha correndo aqui com alguns amigos, tomava um banho, conversava um pouco, depois eu estava correndo. Nessa época eu não praticava por performance nem nada, eu corria só por isso, nem sabia quantos quilômetros dava, não marcava em Strava, em aplicativo nenhum, era só realmente para me conectar com a natureza. Hoje eu não vim correndo, como eu falei para vocês, eu tô com essa lesãozinha no joelho, eu vim de bike, eu estava gravando umas mídias ali da minha treinadora, que vai entrar no desafio aí de 600 quilômetros de bicicleta, e é isso. Tamo junto, vamos aprender a ter paciência, sabedoria e resiliência diante das dificuldades. E agora eu vou aproveitar um pouquinho aqui esse espaço lindo e maravilhoso. Tamo junto!